É uma alegria estar aqui. Eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia no livro do Evangelho segundo João, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1. Quero agradecer demais aí o Ministério de Louvor, o pessoal da mídia, que tem ministrado comigo aí durante esse dia. Tem sido uma bênção. E vamos aí para o nosso último culto. E eu creio também que será uma bênção no nome de Jesus. João capítulo 21. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar a leitura aqui no telão. Vamos ler. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Esse texto do Evangelho de João, ele revela muitas coisas boas para nós. E nós precisamos começar. Eu quero convidar você para, junto comigo, fazer uma pergunta a esse texto, e que a resposta que nós dermos a ela possa nos direcionar e nos guiar aqui nessa palavra. E a pergunta que eu quero que vocês façam, que eu fiz lendo o texto, é a seguinte: o que levou os discípulos a pescarem? O que levou os discípulos a pescarem? Eu quero falar com vocês sobre necessidade versus propósito. Necessidade versus propósito. E dentro desse tema, baseado nesse texto, nós começamos com essa pergunta: o que fizeram os discípulos a voltar a pescar? O que levou os discípulos a pescarem? Foi uma necessidade ou um desejo? Uma necessidade ou um desejo? E aí nós podemos responder com base naquilo que a gente consegue extrair aqui do texto. Eu, por exemplo, posso pensar que poderia ser a fome, ou o dinheiro do resultado da pesca. Afinal, os discípulos, a maioria deles, principalmente os que estão aqui nesse contexto, eram pescadores antes de terem um encontro com Jesus e Jesus chamá-los para o ministério apostólico. Então eu posso pensar que o que levou eles a pescarem foi a fome, a vontade de comer mesmo, necessidade física ali de se alimentarem, ou o dinheiro do resultado da pesca para eles sustentarem suas famílias, pagarem as suas contas, fazerem alguma coisa. Quando Pedro fez o convite, todos aceitaram e foram todos para o mar. E a resposta a essa pergunta revela a realidade que nós vivemos hoje. Porque cada dia que passa fica mais forte, fica mais nítido, que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo tão somente para suprirem uma necessidade. E muitas vezes
diga-se de passagem, que são necessidades legítimas, como por exemplo comer. Comer é uma necessidade legítima. Educar os filhos, por exemplo, é uma necessidade legítima. Pagar as dívidas, as contas, comprar uma casa, um carro, são necessidades legítimas. Mas o problema passa a existir quando nós passamos a viver em função dessas necessidades. Quando elas passam a controlar a nossa vida e a nos levar a viver algo diferente daquilo que Deus havia projetado para nós. Os discípulos aqui nesse contexto, eles estavam vivendo um tempo de muita incerteza e desesperança após a morte de Jesus. Jesus havia morrido, ressuscitado. Jesus já tinha estado com eles antes, algumas outras vezes antes desse episódio aí, mas ainda assim não foi o suficiente para eles estarem animados, cheios de fé, focados no propósito que Jesus havia revelado para eles quando os chamou para fazerem parte do ministério apostólico de Jesus. De maneira que a morte de Jesus, para eles, embora eles terem conhecimento e consciência de que Jesus ia morrer, porque Jesus falou para eles, a morte de Jesus parece que foi um balde de água fria no ministério deles, e eles desistiram. E aqui nesse cenário nós temos eles voltando para o mar, agora para satisfazerem uma necessidade que eles estavam tendo ali. E assim como os discípulos que voltaram à velha vida, à velha rotina de viver da pesca, e não mais do propósito que eles tinham recebido, muitas pessoas estão também largando as suas redes, abandonando o propósito, voltando à velha vida, às velhas rotinas, para viver em função das suas necessidades. Veja que todas as intenções deles naquele momento se basearam unicamente num desejo, numa necessidade. Legítima? Sim, mas era uma necessidade, e a partir de então eles estavam vivendo em função daquilo ali. Eles se lançaram ao mar para satisfazerem uma necessidade. E daí eu quero continuar com vocês falando sobre as características de alguém que vive em função de uma necessidade. Vamos continuar. A primeira característica é a seguinte: passa a noite pescando e não pega absolutamente nada. Passa a noite pescando e não pega absolutamente nada. É a primeira característica aqui que nós extraímos do texto de alguém que vive em função da necessidade. Ou seja, não vê o fruto do seu penoso trabalho. Não vê o fruto do seu penoso trabalho. Sabe por quê? Porque ninguém trabalha duro por muito tempo baseado numa necessidade, a menos que seja escravo dessa necessidade. E daí, se o nível de escravidão, se o nível for esse de escravidão, a coisa fica muito mais difícil, muito mais dura, porque a escravidão, ela é cruel. A escravidão não perdoa. Ninguém suporta o jugo da escravidão por muito tempo. Sabe por quê? Porque a escravidão, ela adoece a alma. A escravidão mina o nosso ânimo. Na escravidão não há novidade de vida. Na escravidão não há valorização e não há reconhecimento. O escravo faz aquilo que tem que fazer e no final do dia ele só tem que dormir para no outro dia continuar fazendo o que tem que fazer, e nada mais além disso acontece na sua vida. Afinal de contas, ele é um escravo. Ele vive para receber aquilo, trabalha para receber aquilo, e tudo que ele tem é aquilo pelo qual ele foi escravizado, e está nas mãos daquele que o escraviza. Assim é também quando nós vivemos debaixo do jugo de uma necessidade. Nós vivemos em função dela, fazemos o que ela determina que seja feito, e tudo o que nós temos é o resultado dessa escravidão, que é essa necessidade, e que no seu fim não nos faz bem como deveria fazer. Quantas pessoas em depressão,
Quantas pessoas doentes emocionalmente, fazendo coisas incríveis na face da terra, mas porque estão só por necessidade, sem propósito, estão morrendo todos os dias, vivendo sem alegria, sem satisfação e sem prazer, fazendo o que sabe fazer, fazendo bem feito, mas sem satisfação, sem alegria e sem prazer, porque fazem tão somente por uma necessidade. Hoje pela manhã, depois da ministração, veio comigo um senhor altamente gabaritado, falou para mim todos os cursos que tem, o trabalho que tem, as habilidades que tem, mas depois ele falou para mim: eu estou afastado, eu estou doente, eu não tenho prazer em fazer aquilo que eu dediquei a vida toda para fazer e faço bem. E aí ele pediu ajuda, pediu orientação, convidei ele para a minha célula e vamos ver. Falei para ele o seguinte: provavelmente Deus não quer que você mude de profissão, mas Deus quer que você mude de atitude. Fazer o que você faz, mas por um propósito que Ele absolutamente, com certeza, determinou para você. Porque a sua posição é a posição de influência. E o seu propósito tem a ver com pessoas, não tem a ver com dinheiro. E quando eu falei isso, ele se abriu ainda mais. Ele falou assim: pois é, e a minha vida financeira está completamente desorganizada. E esta é a realidade de muitos. Eu não digo de todos, porque todos, é muito complicado eu falar todos, porque tem pessoas que estão bem financeiramente, fazendo o que sabem fazer, mas estão insatisfeitas com a vida que têm levado, porque ainda não descobriu o verdadeiro prazer de fazer aquilo, porque aquilo que tem feito não tem estado aliançado e alicerçado e alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. E aí que nós precisamos parar e rever e ter coragem para decidir, coragem para mudar. Segunda característica de quem vive em função da necessidade: desiste depois de sucessivos fracassos. Queridos, vamos voltar aqui no texto. Nós não estamos falando de pessoas inexperientes na pesca como eu. Eu não sei pescar nada. Nem vou nem contar minhas experiências, porque vocês vão rir muito delas. Mas tem alguém aqui experiente que sabe pescar? De manhã tinha várias pessoas. Tem? Olha só, tem um ali. Só tem um? Olha lá, apareceu mais pescadores. Nós não estamos falando aqui de pessoas inexperientes. Nós estamos aqui falando de pessoas que viveram a vida inteira pescando. A profissão deles era pescadores. E Jesus chega para eles um dia e fala assim: olha, a partir de hoje, vocês não mais serão pescadores de peixes, vocês serão pescadores de almas. Eram homens que tinham experiência naquilo que faziam, mas naquele momento ali, vivendo em função de uma necessidade, não alcançaram sucesso naquilo que sabiam fazer. E daí, voltaram para a praia completamente frustrados. E aí é a característica, é outra característica de quem vive em função da necessidade: desiste depois de sucessivos fracassos, porque ninguém suporta o fracasso por muito tempo. Quem vive apenas em função da necessidade é inconstante, não termina bem o que começa, e quando termina, o insucesso maximizado, ou seja, aumentado, por apenas uma necessidade, faz os discípulos desistirem e abandonarem a ideia da pescaria. E aqui eu quero deixar registrado que o fracasso, é comum a gente experimentar um fracasso. Thomas Edison experimentou o fracasso mais de 900 vezes. Mas ele não desistiu, por quê? Porque ele tinha um propósito, não era apenas uma necessidade. Depois perguntaram para ele
Qual era a experiência dele depois? Ele disse: agora eu sei como não fazer algo que eu quis fazer. E daí, queridos, eu digo para você, os que desistem é porque não estão baseados num propósito, mas sim numa necessidade. Quantas pessoas que todos os dias largam suas redes, porque toda a sua vida foi pautada em necessidade. E aí vem a pergunta: quem mandou você largar a rede? Quem mandou você largar a rede? Terceira característica daqueles que vivem em função da necessidade, e aqui Deus falou muito comigo sobre isso, que é: apaga a chama do amor ao próximo. Quem vive apenas em função da necessidade acaba vivendo para si, e as pessoas são apenas parte da engrenagem do sucesso desejado. Quem vive em função das necessidades não valorizam as pessoas como elas devem ser valorizadas. As pessoas são apenas parte do processo. As pessoas são apenas um degrau da escada que ela precisa subir. E aqui, talvez você pode estar vivendo uma ou outra coisa. Talvez você se vê como apenas um degrau dentro da sua casa, no local onde você trabalha. Ou talvez você é aquele que vê as pessoas como um degrau e tem usado elas simplesmente para galgarem o sucesso que você desejou para si. Quem vive em função da necessidade, ele apaga a chama do amor ao próximo. Ele não está preocupado com as pessoas, porque quem vive em função do propósito sabe que o propósito está diretamente relacionado com comunidade, com gente. Faz o que faz, mas o fim tem a ver com a bênção em pessoas ou sobre pessoas. Quem vive para si, escuta isso, quem vive para si não está pronto para morrer. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que Deus falou isso para mim. Quem vive para si não está pronto para morrer. Características de quem vive por propósito. Vamos avançar. O que move o ser humano não é a necessidade. O que move o ser humano é o propósito. Você pode se ocupar de um monte de coisas. Isso pode até te levar a movimentar-se em relação ao que você está fazendo. Mas o que move realmente a pessoa do início ao fim na vida, para ter sucesso e completar a carreira com sucesso, com satisfação e com objetivo alcançado, chama-se propósito. Quem trabalha pelo dinheiro tem apenas o dinheiro. Quem trabalha pelo dinheiro, a única coisa que tem na vida é o dinheiro, e isso não é tudo. E aí eu quero dar um exemplo comparativo aqui para a gente entender. Um médico que trabalha pelo dinheiro, ele faz plantão de dia, de tarde, de noite. Mas dentro de casa, quem precisa de cura é ele e a família dele. Agora, um médico que trabalha pela medicina, amando as pessoas, porque entendeu que o propósito é servir alguém. A casa dele está estável, a vida dele está emocionalmente saudável, ele está curado, porque antes de querer curar alguém, o propósito está estabelecido por aquele que determina o propósito, que estabelece a vida do homem e muda a nossa história, que é Jesus Cristo. Quem vive por propósito, vê o resultado do seu trabalho, não apenas na sua vida, mas na vida da comunidade na qual ele está inserido. Enquanto tem pessoas que vivem em função do dinheiro, Deus tem levantado pessoas que vivem pelo propósito. E são esses tipos de pessoas que a bênção de Deus vai correr atrás e vai alcançar. Você pode ficar rico por duas vias. Primeiro, você pode correr atrás da riqueza. E segundo, a riqueza pode correr atrás de você.
Aqueles que a riqueza corre atrás, que as bênçãos de Deus correm atrás, que a prosperidade corre atrás, são aqueles que estão aliançados com um propósito. Mas aqueles que vivem correndo atrás da riqueza podem até alcançá-la, mas o seu fim é um fim de desilusão, porque verá que o dinheiro não é tudo. A pandemia aí mostrou isso para a gente. Segunda característica de quem vive por propósito: tem em Jesus uma fonte fiel de todas as coisas. É constante e sabe onde vai chegar. Tem claro na sua mente o caminho a ser perseguido e percorrido. Diferente de quem vive por necessidade, que acorda pensando em casar-se e vai dormir pensando em qual bicicleta deve comprar. Ou seja, tudo desconectado. Ele acorda fazendo uma coisa, vai dormir pensando em outra, no outro dia a mesma coisa, ou seja, é levado pelo vento como uma folha seca. Vive em função da circunstância. Gasta como quer, vive como quer, porque não tem sentido a sua existência, não está alinhado com um propósito. Agora, quem vive em função do propósito, ele tem refúgio e alento. Cansado fica pelo trabalho, mas Jesus restaura suas forças e o restabelece. Amém? Experimenta a abundância da plenitude de Deus. Por ele viver por um propósito revelado, ele experimenta em Deus a plenitude. Deus supre as suas necessidades com abundância. E ele tem prazer em fazer aquilo que faz. Não desiste diante de qualquer dificuldade, porque sabe que tem um Deus que está ali fortalecendo a sua fé, renovando as suas forças e a esperança de que o amanhã vai ser ainda melhor do que o hoje. E por sermos assim, queridos, vivermos esses dilemas na vida, e todos nós estamos sujeitos a isso, nós precisamos ajustar as nossas intenções, precisamos rever como nós temos vivido. E eu quero passar para esse próximo passo aqui, ajustando as intenções. Primeiro, quando Jesus manda os discípulos voltarem para o mar, ele estava ensinando que podemos fazer a mesma coisa, mas com intenções diferentes, gerando resultados diferentes. Que diferença tem depois que Jesus mandou eles voltarem e jogar a rede no lado direito? A técnica seria a mesma. Qual era a diferença? A diferença era que primeiro eles estavam pescando por uma necessidade. Agora eles voltam a pescar por um propósito. E qual era o propósito? Essa foi a pergunta que eu fiz ao texto também. Qual era o propósito deles voltarem para o mar pela segunda vez? Qual era o propósito? O propósito era o seguinte: Jesus ia revelar-se a eles, para que eles estivessem seguros e esperançosos de que o mesmo Jesus continuava com eles para seguirem no cumprimento do propósito para o qual cada um deles foi chamado. Os discípulos perderam o foco do propósito e aí foram para o mar para pescar. Passaram a noite inteira, joga a tarrafa aqui, joga a tarrafa ali, a rede do outro lado, puxa a rede, abre a rede para ver se tinha peixe, nada de peixe, joga de novo e joga de novo a noite inteira e nada de pescar um peixe. Imagina a frustração, a exaustão física. Porque imagino que eu, com meu porte físico, não dou conta de jogar uma tarrafa.
porque precisa de força, para que ela possa abrir e alcançar a maior área possível ali dentro da água. E depois precisa de força para puxar, precisa de força para abrir. Talvez eu consiga fazer uma vez, 2 vezes. Agora a noite inteira. Imagina a exaustão. E de repente aparece alguém de manhã na praia e chega para eles e fala assim: olha a ironia da pergunta de Jesus, que para eles era alguém desconhecido ainda. Era um homem qualquer, era uma pessoa qualquer. E essa pessoa qualquer, que agora nós sabemos que é Jesus, faz ironicamente a seguinte pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? Imagina, eles estavam a noite inteira pescando. E aí esse aqui leva a entender que a necessidade deles também era comida, era saciar a fome. E aí de repente esse homem desconhecido chega para eles e fala assim: ei, vocês têm algo para comer? Imagina a resposta: não. Imagina como que saiu esse não. Imagina você que é perito naquilo que faz, sabe fazer bem o que faz, e você passa a noite, passa a tarde, passa o dia tentando fazer aquilo e não consegue. Imagina a frustração que é você saber fazer algo e não conseguir fazer. Assim estavam eles. Aí de repente chega alguém desconhecido e manda eles voltarem lá para o lugar onde eles amargaram o fracasso a noite inteira. Imagina se fosse você que estivesse lá. Se fosse eu, talvez teria mandado essa pessoa me respeitar, parar de brincar comigo, ou teria mandado ela ir se lascar, ou catar coquinho. Ei, camarada, eu passei a noite inteira pescando, eu sou pescador, tenho experiência. E agora tu vem perguntar se eu pesquei, e mandando eu jogar a rede do lado direito do barco. O propósito, sabe qual que era? Jesus queria se revelar a eles novamente, porque eles tinham perdido de vista o propósito, e aquele que determina o propósito. Eles precisavam ter uma experiência com Jesus novamente. E aí o que eles fizeram? Obedeceram. Que aí é onde a gente precisa ajustar as nossas intenções. Quarta-feira passada na nossa célula, eu acabei fazendo uma prévia, bem rapidamente, sobre esse texto lá com o pessoal. E nós até falamos um pouquinho sobre isso. E alguém comentou que a maior dificuldade aqui era o quê? Era obedecer algo que não fazia sentido. E é aqui que nós precisamos ajustar a nossa intenção. A direção de Deus pode não fazer sentido para você, mas você precisa confiar. Pode não fazer sentido para você, mas você precisa confiar. Querido, e outra, seguir Jesus tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que confiar. Os discípulos obedeceram mesmo não fazendo sentido para eles. Porque Jesus os mandou voltar para o lugar onde eles amargaram o fracasso a noite toda. Aí eu te pergunto, e por que deu certo? Deu certo porque aquele que agora determina o propósito da pesca estava dando uma direção e nele não há fracasso. Aleluia. Nele não há fracasso. É por isso que deu certo. E quando eles lançam a rede do lado direito do barco, e poderia ser lado esquerdo, lado direito, na frente, atrás, poderia ser jogar para cima que ia aparecer peixe, porque quem estava mandando era a fonte do milagre, era a fonte de todas as coisas. E quando eles lançaram a rede, eles não conseguiam puxar, porque estava cheia de peixes. E nesta hora, João, o discípulo a quem Jesus amava, teve a revelação de que quem tinha mandado eles fazer aquilo era Jesus. E quando João fala para Pedro, é o Senhor, Pedro
veste a camisa, veste a roupa e vai correndo para o mar para encontrar com ele, com Jesus. Isso deixa evidente para mim que o propósito dessa segunda pesca não era saciar a fome deles. Porque se fosse saciar a fome, Jesus não tinha mandado eles irem para o mar. Jesus tinha chamado eles para ficarem ali na praia, porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que na praia tinha peixe e pão. Então o propósito de Jesus não era que eles fossem alimentados, mas que eles tivessem a revelação de que Jesus continuava contando com eles para a missão que ele havia revelado a eles no início do ministério. E que eles precisavam ter essa experiência, a sua fé renovada, o ânimo renovado, assim como eu e você precisamos. E agora, caminhando para a conclusão, eu quero te convidar a assistir comigo um vídeo. Você que está em casa também, ou onde quer que você esteja, está nos assistindo aí pelo YouTube. Assista esse vídeo e deixe que o Espírito Santo continue a falar com você através desse vídeo. Vamos lá. Uma pergunta: qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessa acontecer. Evangelista Anderson, venha e preste conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Não, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava igrejas, ajudava os ministérios nas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia? Onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz a respeito do chamado deste homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Contador Jones? Não, eu fui pastor por 35 anos, tive uma igreja com 750 membros, Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Se tivesse feito isso, você teria impactado 2 pessoas. Você e esses 2 homens teriam ajudado igrejas com suas finanças, e essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E mais uma vez, tudo o que diz respeito ao chamado deste homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante do julgamento de Deus. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei 3 filhos, eu nunca preguei às nações, eu nunca fui a viagens missionárias. Eu só trabalhei duro para criar os meus filhos nos seus caminhos. Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às nações. Eu não te chamei para ir às nações em viagens missionárias. Eu te chamei para criar 3 filhos. E deixe-me mostrar as
579.541 almas que os seus 3 filhos impactaram. Você me buscou e ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel. Entre na alegria do seu Senhor. Então lembre-se, no que diz respeito ao seu chamado na terra. Quantas pessoas têm sido impactadas com seu estilo de vida? Quantas pessoas têm sido desafiadas a mudarem de vida pela sua influência? Se o que você faz tem o fim em você mesmo, você não vive por um propósito. Porque a vida em propósito envolve as pessoas que estão à sua volta. A vida sem propósito, queridos, é como labutar todos os dias para subir uma grande escada, degrau por degrau, degrau por degrau. E quando chega no topo, descobre que colocou a escada na parede errada. Quantas pessoas, quantas vezes nós estamos subindo essa escada, gastando a nossa energia, a nossa saúde mental, emocional, as nossas finanças, mas a escada está na parede errada. A escada está no lugar errado. E daí temos que descer. E para descer é doloroso, é difícil. Precisamos ver onde que temos colocado a nossa escada. E é por isso que você está aqui. Outra verdade, quem tem propósito, hoje em dia, o que as pessoas mais queixam é que estão cansadas, sobrecarregadas, querendo largar tudo. Só que quem tem propósito, quem vive por propósito, dorme e acorda pensando no propósito. Ele é movido por isso. Porém, quando ele dorme, ele descansa. E quando descansa, quando acorda, ele vive o propósito. Agora, quem vive por necessidade, dorme, não descansa quando dorme. E quando acorda, está querendo dormir de novo, porque a sua vida não faz muito sentido. Quem mandou você largar a rede? Talvez Deus não quer que você mude de fazer aquilo que você faz, mas quer que você mude também de atitude. Deus não quer que você pare, apenas que você entenda o porquê e o para que você está lançando a rede. E quando você descobre isso, dinheiro desaparece, fama desaparece, o sucesso desaparece e o propósito real de todas as coisas surge. E aí Deus vem com a abundância da plenitude dele e te respalda, te supre muito além do que você imaginou que um dia aconteceria na sua vida. Talvez você esteja perdido, no sentido de nem saber qual é o seu propósito. Quero rapidamente te ajudar um pouco a você descobrir esse propósito. Vamos lá.
Responda essa pergunta para você. O que eu amo fazer? Tudo começa com essa pergunta. O que eu amo fazer? Próximo, isso. O que eu faço bem? Responda, o que eu faço bem? A união dessas duas coisas vai revelar para você a sua paixão. Vai revelar a sua paixão. Terceira pergunta: o que me pagariam para fazer? A união do que você faz bem e do que te pagariam para fazer revela a sua profissão. O que você vai ser enquanto um profissional. Daí você tem que responder essa outra pergunta: o que o mundo precisa? O que o mundo precisa? A união do que o mundo precisa e aquilo que você poderia receber para fazer vai revelar a sua vocação. E a resposta do que você ama fazer com a resposta daquilo que o mundo precisa vai revelar a sua missão. E a união de todas essas coisas, a resposta a todas essas perguntas revela o seu propósito, que está bem ali no centro. E feliz é o homem que descobriu em Jesus o propósito para viver. Feche os seus olhos. Coloque-se de pé. E mandou você parar. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Tem pessoas aqui que estão mais perdidas do que qualquer outra, porque ainda não tomaram a principal decisão da sua vida, que é ter Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas que ainda não têm uma experiência de salvação, que se Jesus voltasse hoje, ele não tinha certeza se iria passar a eternidade com Jesus. Mas hoje você tem a oportunidade de sair do seu lugar
e vir aqui à frente e entregar a sua vida para Jesus. E nós vamos orar com você e por você nesse momento. Então eu queria te convidar, sai do seu lugar, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Pode sair e vir aqui. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Tem mais pessoas mais corajosos, homens que vivendo por necessidade têm destruído sua família, apagado os sonhos dos filhos. Você que por algum motivo abandonou os caminhos do Senhor e quer se reconciliar, hoje é a oportunidade, mais uma que Deus está te dando, porque Ele te ama e Ele quer salvar você e a sua casa. E tudo começa com o seu passo, a sua decisão. Mais alguém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Quero parabenizar vocês que estão aqui à frente, essas famílias. Que Deus abençoe. Repita comigo essa oração, vocês que estão aqui. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Receba-me no teu reino e eu te recebo no meu coração. Em nome de Jesus. Olha aqui. O propósito que Deus tem para vocês, Ele colocou um monte de gente à sua volta para ajudar você a ter sucesso naquilo que você vai fazer, porque Ele revela o propósito. Eu queria que você virasse para trás e enxergasse essas pessoas. Aleluia. Você não está sozinho. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no
vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero apresentar cada família que está aqui representada nessa noite. Os filhos, os pais. O Senhor conhece a vida que cada um tem levado. O Senhor conhece as nossas necessidades, sabe daquilo que nós precisamos. Mas acima de tudo isso, o Senhor revelou e tem para nós um propósito que vai nos levar a viver no melhor do Senhor. Por isso eu te peço nesta hora, conduza-nos à intimidade, porque é na intimidade que o Senhor revela aquilo que nós somos e aquilo que nós devemos fazer e como fazer. Abençoe o teu povo nessa semana. Abençoe o teu povo com paz, com a provisão, com a proteção do Senhor. E acima de tudo, conduzindo-nos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ajuda-nos a sermos pontes na vida de outras pessoas. Ajuda-nos a estender a mão, a dar o nosso tempo, para que outras pessoas sejam alcançadas e o nosso propósito seja cumprido aqui nessa terra. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Abençoa a tua igreja, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Aleluia.